Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula, vamos estudar os aspectos introdutórios relativos ao sistema de amortização francês, também conhecido como tabela Price. Já está aí na sua tela a introdução. Todos os fundamentos estudados em amortização são válidos no sistema francês e em todos os outros sistemas. Então, o que acontece, pessoal? É necessário ter estudado a amortização antes de assistir a essa aula, tá bom? E eu já trabalhei esses fundamentos em aula anterior e eu vou deixar o link aqui na descrição. Então é importante que antes de assistir a essa aula sobre tabela Price, você já tenha assistido a aula sobre amortização, para que você possa conhecer esses fundamentos. Legal? Então vamos lá. Que fundamentos são esses que o aluno deve saber para estudar tabela Price? Vamos lá. Primeiro, os juros sempre incidirão sobre o saldo anterior. A amortização representa o que será abatido do saldo devedor. A prestação é composta pela amortização e pelos juros. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Isso aqui é fundamental que o aluno entenda. Na última parcela, há a quitação de todo o saldo devedor e o penúltimo saldo é igual à última amortização. Esses 5 fundamentos aqui, pessoal, são muito importantes. 2 eu destaco. Primeiro, os juros sempre vão incidir sobre o saldo anterior. É básico isso, legal? E claro, a prestação ela é composta por 2 elementos. Eu tenho o valor amortizado mais o juro, ambos em relação ao período. Então, o aluno tem que conhecer isso. Júlio, onde você falou sobre isso? Na aula sobre amortização e o link vai ficar aí na descrição para você, beleza? Vamos prosseguir. Definição. O que vem a ser a tabela Price? O que é o sistema francês? O sistema francês, também conhecido como tabela Price, é um sistema de amortização que apresenta prestações periódicas iguais. Isso significa que todas as parcelas, da primeira à última, apresentarão o mesmo valor. Pessoal, muita atenção em relação a isso. Observe que eu destaquei prestações periódicas iguais. Então, bastante atenção em relação a isso. Vou até destacar ainda mais. Olha para cá, ó. Somente as parcelas, as prestações são iguais, tá bom? Somente as prestações. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu falo de prestação de parcela, eu tenho o juro mais o valor amortizado. As prestações são fixas, mas o valor do juro e da amortização não são valores fixos. Somente o valor da prestação é fixa, tá, pessoal? Observe o seguinte. Se eu pegar o valor da amortização naquele período, mais o valor do juro relativo àquele período, que sempre incide sobre o saldo anterior, eu chego ao valor da minha parcela, ou seja, da minha prestação. Essa parcela ela é fixa, ela é constante, desde a primeira à última, tá bom? Aqui não existe alteração. Agora, em relação ao valor amortizado, à amortização e ao juro no período, esses valores não são fixos. Você vai perceber, daqui a pouco a gente vai estudar nisso, a gente vai estudar isso, você vai perceber que esses valores variam e eles obedecem a um padrão, tá bom, pessoal? Então, a amortização e o juro são valores que variam a cada período. Somente a prestação é fixa. Essa é a principal característica, né, da nossa tabela Price, ok? Aí vamos lá, vamos entender essa parte da amortização e do juro. Você vai perceber que no sistema francês, na nossa tabela Price, eu acabei de mencionar, as parcelas são fixas, ou seja, são constantes. Mesmo valor, desde a primeira até a última. Então, eu tenho aqui, ó, parcelas fixas, parcelas constantes. Agora, os juros, eles são decrescentes. Eles vão sendo reduzidos a cada período. Mas por que isso acontece? Porque o valor amortizado ele cresce, a amortização é crescente. Então, à medida que eu estou amortizando mais, os juros são menores e, claro, o saldo devedor a cada período também vai decrescer, vai ser decrescente. Então, aqui eu tenho as principais características do sistema francês da nossa tabela Price. Então, já nota o seguinte, pessoal, olha só. O que eu tenho fixo que não varia? As parcelas, elas são fixas. Os juros vão decrescer, assim como o saldo devedor. E somente a amortização cresce. Tudo bem? Então já guarde isso aí e você vai ter mais facilidade
na resolução de questões que envolvam o nosso sistema francês, a tabela Price, porque as parcelas são fixas, os juros a cada período e o saldo devedor, eles vão decrescer. E, claro, a amortização cresce. À medida que a amortização cresce, os juros e o saldo devedor vão o quê? Decrescendo, vão diminuindo a cada período. Tudo bem? Vamos prosseguir. Primeiro assunto, relativo a cálculo, que a gente precisa saber na tabela Price, é justamente que existe uma fórmula para o cálculo do valor da prestação, para o cálculo do valor da parcela. É essa fórmula aqui, ó. P de prestação de parcela vai ser o valor presente, que é justamente aquele capital que eu estou devendo, a minha dívida, o meu financiamento. Então, aqui o VP é valor presente, que multiplica 1 mais I elevado a N, sendo esse I a taxa de juros na forma unitária. O que é a taxa de juros na forma unitária? É você pegar essa taxa e já dividir por 100. Beleza? E esse N aqui, que é expoente, ele representa o número de parcelas. Pessoal, observe que eu tenho uma fórmula para ser decorada. 1 mais I elevado a N vezes I sobre 1 mais I elevado a N menos 1. Isso vai multiplicar quem? O valor presente, para que eu encontre o valor da parcela. O que acontece? O N é expoente. Então, a depender da quantidade de parcelas, os cálculos ficam muito difíceis. Mas acreditem, pessoal, existem bancas que cobram isso. E eu vou mostrar uma questão nessa aula que envolve justamente essa quantidade de parcelas sendo grande, o que dificulta muito o raciocínio do aluno, tá bom? Mas vamos lá, vamos tentar desenvolver esse raciocínio aí. Observe o exemplo. Eu quero determinar o valor das prestações de um empréstimo de R$ 500, com taxa de 10% ao mês, devolvido em 4 prestações mensais e postecipadas através do sistema francês, tabela SAC. Não tem jeito, é cálculo, é braço. Aí vamos lá. As minhas prestações, as minhas parcelas são fixas, então vamos lá. Valor presente é meu empréstimo, é minha dívida, é meu capital, R$ 500, que multiplica 1 mais I elevado a N. Esse aqui, pessoal, esse 1 mais I elevado a N é o que a gente chama de fator de acumulação do capital, tá bom? Aí vamos lá, 1 mais I. I é minha taxa percentual na forma unitária, ou seja, já dividida por 100. A taxa de 10% ao mês. Ao dividir 10 por 100, eu encontro 0,1. Então, está aqui, 0,1 elevado a N. Esse N é o número de parcelas, são 4. Que multiplica a taxa percentual em sua forma unitária, que é 0,1. Beleza. Abaixo nós temos o fator de acumulação, que é 1 mais I elevado a N, que você já sabe, que é 1 mais 0,1 elevado à quarta potência, que vai multiplicar não, A gente multiplica em cima, aqui eu vou reduzir uma unidade, a menos 1. Aqui que eu posso fazer aqui, pessoal? A ordem dos fatores não altera o produto, então eu posso cortar esse 0 com 0,1. Por quê? Porque 500 vezes 1/10 é você pegar o 500 e dividir por 10, vai dar 50. Então, passa a ter isso, 50 que multiplica 1 mais 0,1 é 1,1. Esse 1,1 é elevado a 4. Abaixo eu tenho 1 mais 0,1, que é 1,1 elevado a 4, menos 1. Aqui o aluno sofre um pouquinho, tá bom? Porque eu tenho 1,1 elevado a 4. O que é 1,1 elevado a 4? Você vai levar a calculadora para a prova? Não. Esse 1,1 elevado a 4 é 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, ou seja, ele multiplicado por ele mesmo 4 vezes, pessoal. Aqui não tem jeito, o aluno tem que fazer a conta. Pode fazer aos poucos. Aqui eu tenho 1,21, aqui eu tenho 1,21, e você faz esse produto. 1,21 vezes 1,21, que é 121 vezes 121 dividido por 10.000. E aqui você vai encontrar 1,4641. Tá? Não tem jeito, é no braço mesmo, não pode levar a calculadora para a prova. Aí vamos lá, vamos prosseguir. A prestação vai ser 50, que multiplica 1,4641 sobre 1,4641 menos 1. Por que, Júlio? Porque 1,1 elevado a 4 é a mesma coisa que 1,1 elevado a 4. Então, repetir, tá bom? Galera, sempre fazendo com calma para não se confundir. 50 vezes 1,4641 é 50,
vezes 14.641 dividido por 10.000. Tem que fazer no braço. É isso aqui, ó. 50 vezes 14.641 dividido por 10.000. O aluno tem que saber fazer isso aqui, caso a questão peça. Aí, o que você pode fazer para facilitar? Para diminuir um pouquinho o teu sofrimento. Corta esse zero com esse zero. Aí você faz 5 vezes 14.641, que é 14.641, e divide por 1.000. Beleza? É o jeito. Não tem como ser diferente. É claro que aqui o aluno fica como? Fica triste, né? O aluno aqui fica bugadão. Fica suando, desesperado, mas não tem jeito, pessoal. É assim mesmo. Não adianta chorar. Não adianta se desesperar. Aqui o aluno pede socorro, né? O aluno fica desesperado, é help mesmo. É para garantir aquela questão. Peça socorro, não. Se vira, tá? O aluno tem que conseguir fazer essa questão no braço, ok? Mas vamos lá. Continuando aqui. 50 vezes 14.641 dividido por 1.000 vai dar 73,205. Tá bom? Eu já fiz essa conta. E 1,4641 menos 1, claro que é fácil, é 0,4641. Aí pensa só. Já foi ruim chegar a esse valor. Foi muito ruim chegar a esse valor através desse produto. Agora ainda tem que fazer uma divisão aqui envolvendo decimais, para ver a dificuldade da questão. Uma questão dessa na prova, o aluno acaba perdendo muito tempo. E ao dividir 73,205 por 0,4641, tu vai encontrar aqui uma prestação aproximada de R$ 157,73. Pessoal, é ou não é trabalhoso o cálculo de uma prestação no sistema francês? Sim, é muito trabalhoso. Eu vou mostrar uma questão cobrada pela banca Fafipa, bem recente inclusive, em que isso fica ainda mais difícil. Vamos verificar? Olha só, olha que maldade. Eu tenho aqui, pessoal, uma dívida de 10.000, ok? Já adiantando, eu quero o valor da prestação. Então vamos lá, você já sabe a fórmula. Vai ser o valor presente, que é o 10.000, que multiplica o fator de acumulação. É 1% ao mês a taxa e o período são 12 meses. Você já pode até fazer isso no seu rascunho, para você não perder tempo fazendo todo aquele trabalho que eu fiz. Ó. Você vai ter 1 mais i. Ao dividir 1 por 100, você vai encontrar 0,01, tá bom? Então você vai ter isso aqui. Ó. Você não tem 1 mais i elevado a n? Tanto no numerador quanto no denominador. Aí você vai aqui e faz o rascunho. Ó. Vai ser 1 mais 0,01 elevado a 12. Esse 0,01 é 1 dividido por 100 e 12 é a quantidade de parcelas de prestações. Aí você sabe que o seu fator de acumulação vai ser 1,01 elevado a 12. Agora pensa você na prova, isso é uma questão recente, eu não estou brincando. Imagine você na prova olhando para essa questão aqui. Ó. Olha a tua tristeza. Não tem como aluno, né? Vou fazer aqui uma aluna, né? Já que no outro eu fiz um aluno. Não tem como aluno não se desesperar numa situação como essa. Já põe as mãos à cabeça e começa a chorar. Gente, não tem jeito. Tem que resolver isso aqui. 1,01 elevado a 12. Agora, de boa, dá para fazer sem calculadora? Até dá. Mas você vai perder muito tempo, porque é 1,01 vezes ele mesmo 12 vezes. Tem que ter paciência. Legal? Ou seja, uma questão como essa, deixe por último. Se sobrar tempo, você faz. Não sobrando, a vida segue e chuta. Não tem jeito. Esse é o papo reto. Galera, 1,01 elevado a 12, tá bom? Vai ficar aqui, ó, 1,01 elevado a 12 menos 0,01, que é justamente o i, que é a minha taxa percentual, sobre 1,01 elevado a 12 menos 1. 10.000, isso aqui é tudo vezes, né? Que eu acabei botando errado, é tudo vezes, o menos é só embaixo. 10.000 vezes 0,01 é pegar o 10.000 e dividir por 100, porque aqui eu tenho duas casas decimais. Então, na prática, eu corto esses dois zeros. Eu passo a ter 100, que multiplica 1,01 elevado a 12. Galera, 1,01 elevado a 12 dá aproximadamente ali, deixa eu ver como é que foi, 1,1268, se não me engano. Acho que fiz essa conta, eu fiz, né? Dá 1,1268, tá, pessoal? Esse 1,01, perdão, elevado a 12 dá 1,1268. Então, o que eu tenho em cima eu tenho embaixo. 1,1268 menos 1. Aqui a multiplicação é fácil. Eu vou pegar essa vírgula e vou deslocar duas casas direitas, porque é vezes 100. Eu passo a ter 112,68 dividido por 1,1268 menos 1, que dá 0,1268. Ao dividir,
encontraremos aqui aproximadamente 888,64. Mas observe o seguinte, pessoal. A banca ela foi enfática, tá bom? Considere a alternativa mais aproximada, porque é normal, a partir do arredondamento, haver uma diferença em centavos. Observe que eu encontrei 888. Aqui eu tenho 888. Só que aqui, pessoal, no item, eu tenho 49 e aqui eu tenho 64. Deu uma diferença aí de 15 centavos para mais no meu cálculo. Isso, claro, depende da quantidade de casas utilizadas no arredondamento. Beleza? Então, aqui nessa questão, o gabarito é a letra B. Mas, claro, questão bastante trabalhosa, é muito tenso, né, resolver uma questão como essa, se você não tem calculadora no dia da sua prova. Então, o primeiro assunto de tabela prática que a gente tem que aprender é justamente o cálculo da prestação, que é fixa, ela é constante. Lembrando que a amortização cresce, os juros e o saldo devedor decrescem. Júlio, pode ser cobrado uma questão como essa? Sim, tanto que essa questão de prova é recente. Como é que eu vou fazer? A minha dica é a seguinte: deixa sempre uma questão como essa por último. Se sobrar um tempo, você fica ali se matando no cálculo. Se não sobrar, não tem jeito, vai no chute, porque senão você vai perder muito tempo com uma questão como essa. Tá bom, pessoal? Beleza? Então espero que vocês tenham curtido a aula. Aproveita aí para deixar o seu like, para que o YouTube, né, possa recomendar o meu vídeo, para prestigiar o meu trabalho. Deixa a sua dúvida, deixe seu comentário, fica à vontade para compartilhar com seu amigo, enfim. À vontade para qualquer coisa, sou um cara bastante acessível, pode contar comigo sempre, beleza? Então é isso, encerra a nossa aula por aqui, tamo junto, um grande abraço e até a próxima.